Glórias a Deus, eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. É motivo de alegria poder estar aqui convosco nessa noite, na vigília, hoje dirigida. Eu fiquei sabendo que é a vigília do gemido, né? Glória a Deus. E com essa juventude cheia do fogo de Deus, cheia da presença de Deus. E como é meu amigo o pastor Eliezer, esteve conosco no início, né? E foi um jovem muito dedicado. E até hoje é dedicado, e essa dedicação lhe trouxe hoje a ser um pastor, né? E hoje Deus confiar um rebanho nas suas mãos. E eu fico muito feliz porque a gente vê o fruto, né, que foi consolidado e hoje está dando mais fruto para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua esposa, seus filhos, em nome do Senhor e esta amada igreja que tem o prazer de conhecer. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem, no dia que o nosso pastor Eliezer me convidou, Deus colocou uma mensagem no meu coração, que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta a Timóteo. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pode se assentar dando glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. E esta noite, mais uma vez, o Senhor já está falando no nosso meio. Continua falando, Senhor, pela tua misericórdia. E nos abençoa, Senhor, mais uma vez, através da tua palavra, nos edifica para louvor do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Nós lemos esse texto, essa palavra aqui, segunda carta a Timóteo. E nós podemos ver que essas duas cartas, tanto a primeira como a segunda, Paulo está trazendo ao coração deste jovem cooperador e obreiro da obra de Deus, e era também filho de Paulo na fé. E Paulo, nesse capítulo 2, na segunda carta, ele traz uma preocupação acerca deste jovem, né, chamado a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nesse tempo em que ele estava ministrando, havia muitas perseguições e também falsos ensinamentos que estavam correndo, né, contra o testemunho de Cristo, a pregação do evangelho de Cristo. E nós vemos que Paulo, ele exorta a Timóteo a permanecer firme e constante na obra que o Senhor havia lhe entregado. E nós vemos também para hoje, para nós, a juventude de hoje não é fácil, também não está de outra maneira. Nós vemos que a dificuldade está da mesma forma. E nós sabemos que Paulo estava preso e ele sabia que já estava na iminência da morte, seria morto e não tinha escapatória para ele. Então ele sabia que Timóteo, ele haveria de continuar. É a mesma coisa que Paulo estava dizendo para ele: olha, eu estou prestes a morrer, mas eu passo para ti o bastão do evangelho, para que você dê sequência e continuidade à transmissão do evangelho. Então, Paulo traz ao coração dele esta palavra de ânimo, de fortalecimento, para que ele pudesse continuar, apesar da sua juventude, a continuar a levar o evangelho de Cristo. E vemos aqui nesse verso 15, que ele traz algo, e eu quero me deter aqui nesse verso, para a nossa edificação, e quero trazer um tema, a mensagem desta noite. O tema que eu quero trazer ao seu coração hoje é: vivendo uma juventude firme e constante na presença de Deus. Amém? Já que hoje a vigília é na direção dos jovens, então quero trazer esse tema ao seu coração desta mensagem. Vivendo uma juventude na firmeza e constância na presença de Deus. E nós vimos que o apóstolo São Paulo, ele trouxe isso ao coração de Timóteo. Ele queria que ele fosse firme e constante. E nós vimos que não era fácil para um jovem, né, trazer uma palavra, enquanto havia outros mestres que traziam doutrinas errôneas, que combatiam, que contrariavam o testemunho do evangelho que ele dava. Então ele tinha que permanecer. Então a primeira coisa que Paulo fala a Timóteo no verso 15, nós vamos dividir em 3 partes esse verso. A primeira coisa que ele fala é: procura te apresentar a Deus aprovado.
procura te apresentar a Deus aprovado. Então ele tinha que demonstrar a sua vida diante de Deus, não para agradar aos homens, porque ele poderia cair na onda do que estava acontecendo e ceder, mas o Paulo diz para ele, olha, permaneça naquilo que o Senhor lhe deu. Então procure agradar a Deus e não os homens. Então você deve se apresentar a Deus aprovado, como obreiro, né, que não tem de se envergonhar. Então nós temos que buscar agradar a Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que procurar agradar a Deus. Porque Deus nos chamou para o louvor da sua glória, para engrandecimento do seu nome. Então hoje há um desafio para nós também, como houve para Timóteo naquele tempo. Ele poderia querer cair na onda e poder ser levado por aqueles falsos ensinamentos, mas ele não, eu não posso transgredir, eu não posso ser reprovado, porque por causa desses falsos ensinamentos, muitos daqueles que estavam seguindo ao Senhor abandonaram a fé, abandonaram o caminho do Senhor e seguiram aquelas mensagens errôneas, mas Paulo diz para ele, não, você deve permanecer, então você deve não deixar ser reprovado diante de Deus, mas você deve apresentar-se aprovado diante da presença de Deus. Então hoje não é diferente para nós. O que acontece hoje? Nós somos tentados a ceder a um evangelho mundano, a um evangelho materialista, a um evangelho que é totalmente distorcido daquilo que o Senhor tem trago a nós. Então nós não podemos ceder hoje. Nós podemos ver que tantas coisas acontecendo, pessoas querendo mudar a Bíblia, querendo tirar trechos da Bíblia, querendo reprovar a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. Então nós não podemos deixar que isto aconteça na nossa vida e não nos podemos submeter a isto. Então Paulo estava dizendo a Timóteo, você não pode ceder a essas vãs maneiras de falar, dessas doutrinas enganosas. Você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Olha para o seu irmão e diga se você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Porque nós fomos chamados para nos apresentar aprovados. Nós temos que permanecer. Então Timóteo tinha que permanecer. Hoje para os jovens, principalmente para os jovens, hoje é um desafio muito grande, porque o mundo tenta atrair, no ciclo do colégio, nas amizades, aonde tiver ele é provado. Você é cristão, rapaz, mas você está perdendo muita coisa. Você é um jovem da igreja, rapaz, tanta coisa boa você vai perder por causa do que o pastor está dizendo, que aquela Bíblia está dizendo. A Bíblia não é a palavra de Deus, foi escrita pelos homens, rapaz. Então você vai seguir um negócio desse? Então, não, meu irmão. Então se a pessoa não tiver essa firmeza, ele é levado. Mas se ele sabe a quem foi chamado, ele sabe em quem tem crido. É por isso que no versículo 6 e 7 do capítulo 1, olha o que Paulo diz a ele, olha. Por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em você, pela imposição das minhas mãos. Verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Paulo disse, olha, você recebeu um espírito excelente. Olha, quando você recebeu imposição, recebeu um talento, recebeu um dom, então você também recebeu um talento da presença do Senhor. Quem recebeu um talento da presença do Senhor, então Paulo, em outras palavras, está dizendo para ele, guarda o que você recebeu, não deixe que ninguém roube do seu coração, para que você não termine sua vida reprovado diante de Deus. Então precisamos apresentar-nos a Deus aprovado. E como vamos apresentar aprovados a Deus? Se não guardando aquilo que nós recebemos da presença do Senhor. Porque nós lemos aqui, se nós formos para o Antigo Testamento, se você for ver quantas pessoas saíram do Egito, o Senhor tirou o seu povo de lá, mas havia a travessia de quê? Do deserto. Eles haviam de passar pelo deserto, mas o que aconteceu no deserto? No deserto, Deus provou-os. Eles foram provados no deserto. O deserto não é lugar de morte, é lugar de provação. Então aqueles que aguardam aquilo que Deus mandou é aprovado. E aqueles que não guardam são reprovados. Todos eles tinham a promessa de chegar à terra da promessa, a terra que manava leite, manava mel. Mas o que aconteceu na trajetória desse deserto, mesmo com a presença de Deus de dia e de noite, muitos cederam às tentações e murmuraram, reclamaram e duvidaram das promessas de Deus. E o que aconteceu? Por isso foram reprovados e não entraram na terra da promessa.
Então a nossa vida hoje não é diferente. Então nós temos que, para nós, estamos aguardando o quê? Os céus. Foi prometido para nós a entrada nos céus. Então quem que vai chegar lá? Se você for ver a carta, as 7 cartas da Ásia Menor, vai dizer o quê? Aquele que vencer vai chegar lá. Olha para o seu irmão e diga assim: não se deixe vencer, meu irmão. Apresente-se a Deus aprovado, porque Deus está querendo que nesses últimos dias que nós vivemos permanecer no posicionamento, na posição que nós temos que estar. Não podemos arredar para um lado nem para o outro. Temos que ficar firme com Jesus. Temos que ficar firme na presença do Senhor. Aconteça o que vier a acontecer. Não podemos ceder. Paulo diz para ele: olha, você tem que caminhar, você foi chamado, vocacionado, e a vocação é santa, vem de Deus. Então você não pode se deixar corromper, você tem que permanecer na presença de Deus como aprovado. E é nós que temos, não é Deus que vai aprovar, somos nós que temos que nos apresentar aprovado. Então aí a nossa força de vontade, o nosso desejo, a nossa dedicação, o nosso compromisso em fazer a vontade de Deus, para não sermos envergonhados diante da presença de Deus. Então por isso temos que guardar, temos que nos apresentar, então temos que cuidar da nossa apresentação diante do Senhor. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, com a nossa maneira de ser cristão. Porque nós podemos errar o alvo, nós podemos desviar os pés do caminho. Então nós temos que entender que nós somos chamados para andar na presença de Deus e experimentar as grandezas de Deus que estão preparadas para nós. Mas para isso acontecer, nós temos que permanecer nele. Permanecer nele. E como vamos permanecer nele? É quando nós fazemos aquilo que ele aprova. Porque se nós procuramos ser aprovado por Deus, nós temos que fazer aquilo que ele aprova. Aquilo que ele não aprova, nós não podemos fazer. É por isso que temos que buscar a vontade de Deus. É por isso que Paulo enfatizou o coração do Timóteo: você tem que permanecer como aprovado diante da presença do Senhor. E em segundo ele diz: não tendo do que se envergonhar, como obreiro que não tem de que se envergonhar. De envergonhar de quê? O que é de se envergonhar? Porque aqui nos versículos de número capítulo 1, 8 e 9 diz do que ele tinha que se envergonhar. Olha só aqui, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Está vendo só? Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo, procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se... Por que ele se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho estava sendo hostilizado. O Evangelho de Cristo estava sendo perseguido. Então ele tinha que permanecer. E ele não podia se envergonhar, porque o seu pastor estava onde? O seu líder espiritual estava onde? Preso. E se nós formos ler aqui o término do capítulo 1, você vai ver que Paulo tinha sido abandonado pelos outros que ficaram com vergonha dele. E o abandonaram na prisão. Então, o Evangelho, ele traz no seu bojo as dificuldades. E Paulo estava dizendo para Timóteo: você é jovem, eu já tenho sofrido por amor do Evangelho, sofri prisões, estou preso, sofri muitas das vezes perseguições, açoites, muitas das vezes passei humilhações, mas eu nunca envergonhei-me do meu Senhor. Então agora, você não pode ter vergonha disso. Porque todo mundo estava lá e falou assim: o pastor está preso, o seu líder está preso, e agora você vai continuar pregando esse evangelho para você ter o mesmo final dele? Então Paulo chama ele: então sofra comigo as aflições deste evangelho pelo poder de Deus, porque agora você está revestido com o poder do céu para suportar estas coisas. Então o evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho, ele contém aflições, porque quem quer verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo, ele vai padecer, ele vai enfrentar lutas, mas sempre terá a presença poderosa do Senhor sobre a sua vida.
E é isso que nós temos que entender, porque senão quando vier a luta, a perseguição, qual vai ser a nossa tendência? É negar este evangelho, é se envergonhar. Opa, eu não vou querer passar por isso, eu vou me excusar disso daqui, porque eu não quero passar por isso. Mas Paulo diz, não, venha sofrer comigo, vem sofrer, porque quem vai sofrer com ele agora, vai ser consolado depois, vai ser refrigerado depois, porque aqui no versículo de número 11, 12 e 13, do capítulo 2, é o que Paulo diz, olha, palavra fiel é esta, se morrermos com ele também, verso 12, se sofremos também com ele, se o negarmos, ele também, se formos infiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Está vendo aí, meu irmão? Então o evangelho é renúncia, é compromisso. Nós não podemos envergonhar do evangelho. Então Paulo estava dizendo a Timóteo, você é um jovem, você vai ser tentado, seduzido a se declinar para a filosofia, para os questionamentos, para os vãs falatórios, para as disputas de conhecimento, mas não caia nesse jogo, porque isso aí não edifica nada, mas permanece na palavra, permanece no evangelho e glorifica o nome do Senhor, porque você vai ser abençoado. Então é isto que nós precisamos hoje também. Nós estamos tentados, os jovens hoje estão sendo tragados por todos os lados. Não é fácil um jovem hoje viver, a pressão é muito grande para ceder à cultura social, aos desejos da mocidade. Então hoje não é fácil, então o jovem tem que tomar no seu coração esse desejo, e o jovem que optar por isso, em servir o Senhor, e buscar esse revestimento, ele sempre honrará o Senhor, e o Senhor sempre também o honrará, apesar das dificuldades e o sofrimento que ele vai passar, por causa da sua atitude, por causa da sua escolha, em ser fiel ao Senhor, e ser comprometido com Ele, ele vai sofrer, mas vai sofrer com o Senhor, e no final haverá o quê? A recompensa, meu irmão, haverá a recompensa para a sua vida, porque se nós formos fiel com Ele, Ele permanece fiel conosco. Mas se nós o negarmos, Ele permanece fiel ainda. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então por isso nós precisamos guardar esse bom testemunho e não deixar que ninguém nos desvie deste caminho poderoso que é Cristo. Porque hoje, eu pastoreio há praticamente 25 anos. E o que tem de pessoa desistindo hoje porque Deus não agiu na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, tem sido muitas pessoas que têm desistido porque Deus não abriu uma porta que ele precisava, que Deus não operou naquilo que ele apresentava em campanhas, no monte, na oração, e tem estado desanimado, falando assim, não quero mais servir ao Senhor, não quero mais ir para a igreja, porque Deus não me entendeu, Deus não me respondeu. Então, quando nós agimos assim, nós ficamos instáveis, ficamos com uma base insólida, ficamos totalmente vulneráveis a qualquer vento que vai nos derrubar. Mas se nós permanecemos firmes com o Senhor, independente do que venha acontecer, independente do que venha suceder contra a nossa vida, nós conseguiremos vencer e romper em toda e qualquer situação. Em todo e qualquer momento nós passaremos, porque nós estaremos focados não naquilo que pode acontecer, mas estaremos focados naquele que tudo pode fazer. Glória a Deus, é isso que nós precisamos, é focar no Senhor, porque se você foca no Senhor, meu querido, nada vai parar você. Nada vai deter você, você vai continuar, você vai romper, porque você tem a certeza, eu posso até passar pelo vale das lágrimas, mas o meu Senhor e o Consolador está comigo, então não tenho o que temer, eu vou atravessar, porque Ele está comigo. Então é esta a perspectiva nossa. Então Paulo falou ao coração do jovem Timóteo, olha, você não pode parar, você não pode se envergonhar, porque haverá um grande galardão para você, haverá uma recompensa, e ele traz aqui duas coisas no capítulo 2, ele traz sobre o soldado. O soldado ele tem que se preparar para a guerra, ele tem que se preparar para o combate, ele tem que se preparar para poder exercitar na guerra. Então Paulo diz para eles, olha, o bom soldado, ele que milita legitimamente, ele não se embaraça com as coisas deste mundo.
Ele não se embaraça porque ele tem um foco, ele tem um alvo e ele sabe que precisa romper. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você que nós não podemos deixar se embaraçar para as coisas deste mundo, mas nós precisamos permanecer de olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, sempre nos guardando para que nós não venhamos ter nada que nos venha envergonhar diante da presença dele. Oh, Labachura, eu sinto a presença de Deus. Nós temos que buscar. Então como vamos buscar isso? É nos humilhando. Quando eu vi aqui o nosso pastor Eliezer dizendo que as irmãs vêm de longe para estar aqui 7 horas da manhã para se humilharem diante da presença do Senhor. Oh, meu irmão, em Lucas 18 tem uma parábola linda que fala sobre um juiz de uma cidade iníquo, um homem que não temia a Deus, não respeitava homem nenhum, e havia também uma mulher, uma viúva, que insistia aquele juiz para que ele fizesse justiça, e todos os dias estava lá na porta dele: faz justiça contra o meu adversário, faz justiça para mim. Ele não dava ouvido. No outro dia ela voltava de novo e fazia a mesma petição, até que um dia ele disse: eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais ouvir essa queixa dessa mulher, eu vou atender logo ela e espera que ela não venha e não me importune mais. Então ele fez justiça a ela, ele fez justiça. Aí o Senhor disse: vocês viram o que o juiz injusto disse? Ele disse: eu vou ter que fazer justiça para ela logo, para ela me abandonar. E o Senhor fala assim: se ele fez sendo injusto, ainda mais o vosso Pai Celestial não fará justiça a todos aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Fará e fará depressa. Levante as suas mãos e dá glória a Jesus nesta noite, porque nós estamos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, debaixo do cobertor ou de frente da televisão, mas nós estamos aqui na presença de Deus, porque nós precisamos da presença de Deus. Alabácia, alebassúria. Então temos que cultivar o testemunho para que nada venha nos desabonar diante da presença do Senhor, porque Satanás, ele procura uma brecha em nós, ele procura algo em nós para nos desqualificar diante do Senhor. Mas Paulo diz a Timóteo no capítulo 2: tu fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus o Senhor. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: fortifica-te na graça do Senhor Jesus, fortifica-te na graça do Senhor Jesus, fortifica-te na graça do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer a mesma coisa, capítulo 6, verso 10 em diante, ele vai dizer: fortifica no Senhor e na força do seu poder, para que você possa estar firme contra todas as astutas ciladas do adversário. Se fortaleça de Jesus, meu irmão, se encha de Jesus, porque se você está cheio de Jesus, é porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus em nós e através de nós. Então por isso não podemos deixar que a nossa vida seja maculada. É por isso que é um texto que eu gosto muito dele. Ele diz assim: todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes brancas e óleo na cabeça. Vestes brancas e óleo na cabeça. Dá glória a Deus aí. Isso fala do nosso testemunho, debaixo da autoridade e presença do Espírito de Deus, que é o agente santificador das nossas vidas. Oh, glória a Deus. Então nesta noite, jovens, nesta noite, queridos irmãos, igreja do Senhor, esperemos nesta graça que vem do Senhor Jesus, continuemos nesta graça que vem da presença do Senhor Jesus, manifestamos esta graça que vem do Senhor Jesus a este mundo, porque este mundo precisa da glória do Senhor, precisa da mensagem do Evangelho, e nós não podemos parar. Nós não podemos deixar que nada nos desabone na pregação do Evangelho. É por isso que Paulo disse para Timóteo: olha, você tem que viver essa palavra, para que ninguém tire de você a autoridade de pregá-la. Você tem que viver segundo ela, porque a vida do pregador fala mais alto que a palavra que ele prega. Sabia? Fala mais alto do que a mensagem que ele prega, porque se a palavra dele não está condizente com a sua vida, a sua palavra cai por terra. É por isso que Paulo diz: procura te apresentar a Deus aprovado, que não tem de quê se envergonhar, para que quando ele terminar, fala: não, você não aceita sua mensagem não, você prega, mas não vive o que prega. Mas Paulo diz:
Guarda essa palavra no teu coração, porque enquanto ela estiver no teu coração, você vai andar dignamente, justamente na presença de Deus, e você vai, eles vão ter que te ouvir, queira ou não, eles vão ter que dizer verdadeiramente, eles vivem Cristo, Cristo está na vida dele, Cristo está na história da vida dele. Olebachuri, anemicanda. Oh, meu irmão, é isso que nós precisamos nesses dias, é vida com Deus. Vida com Deus, apresentar, aprovado e viver uma vida de santificação na presença de Deus, na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que Paulo ele traz ao coração dele, para que Timóteo, ele pudesse apresentar a Deus aprovado, que não tinha de que se envergonhar, um obreiro aprovado, um obreiro eficiente, um obreiro totalmente comprometido com a mensagem do Evangelho, não apenas com palavras, mas verdadeiramente com toda a sua vida. Então este deve ser o nosso comprometimento com o Evangelho, com toda a nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer, eu trago aqui esse tópico final, que é, Paulo diz, você deve se apresentar a Deus aprovado, um obreiro que não tem de se envergonhar e que tem o bom manejo da palavra de Deus. Por que ele tinha que ter o bom manejo da palavra de Deus? Porque ele tinha que testemunhar de Jesus. Os falsos ensinos confrontavam o Evangelho de Cristo. E eles diziam que a ressurreição já havia passado. Então, eu falo assim, se Jesus já veio, então, não que adianta nós permanecer? Então, tinha que refutar essa doutrina herética que combatia, que tentava apagar a chama da vinda do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição dos vivos, dos mortos e a transformação dos vivos na presença do Senhor no arrebatamento. Então eles não, o arrebatamento já aconteceu, isso não existe mais. Então ele tinha que continuar pregando que Jesus voltaria, que ele não havia chegado ainda. Então ele tinha que ser forte, então ele tinha que ter fundamento da palavra de Deus. Ele não podia ser removido e ele tinha que ter conteúdo para confrontar os seus contradizentes e convencê-los pelo poder da palavra de Deus. E nós vimos que Paulo trouxe ao coração dele, aqui no versículo 13 do capítulo 1, ele diz: conserva o modelo das palavras que de mim ouviste na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Verso 14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Está vendo só? Então você não pode abandonar este modelo que você aprendeu. Começou na Escritura, continua na Escritura e permanece até o fim nas Escrituras, na palavra de Deus. Não poderia se mover, não poderia se alastrar. Por isso que a Bíblia diz que não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que permanecer na palavra do Senhor. Vede quando Deus falou ao coração de Josué. Josué haveria de assumir o cargo de Moisés, o cargo de líder do povo do Senhor. E o que o Senhor disse para ele: Josué, eu quero te dar um recado. Olha, se você guardar a minha palavra e meditar nela de dia e de noite, olha, ela lhe fará sábio para que você possa caminhar, e aonde você chegar, você será bem sucedido. E aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo, porque se tu guarda a minha palavra, tu guarda a minha presença. E se tu tem a minha presença, ninguém vai te resistir, porque como fui com Moisés, eu vou ser com você. Então Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com a sua palavra. Oh, meu querido, oh, minha querida, Deus tem um compromisso com quem tem um compromisso com a sua palavra. Vê lá em Apocalipse que diz: porque você guardou a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da tribulação que há de vir sobre os moradores da terra. Dá glória a Deus. Se você guarda a palavra de Deus, é porque você ama a Deus, é porque você reconhece a autoridade e a soberania de Deus sobre a sua vida. É por isso que nós temos que amar a Bíblia, amar a palavra do Senhor. Ela tem que ser como o salmista no Salmo 119, versículo 105 diz: olha, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Temos que andar à luz da palavra de Deus em todas as saídas da nossa vida. A palavra de Deus tem que ser a regente de toda a nossa vida. Por que a palavra? Porque a palavra é Cristo. A palavra é Jesus. Jesus disse: se vocês crerem em mim conforme diz as Escrituras, rios
de água viva fluirão do vosso interior. Isso quer dizer o quê? Para que nós tenhamos a presença poderosa e atuante do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, nós precisamos guardar a palavra do Senhor todos os dias no coração. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, ela nos imuniza, ela nos livra de pecar. Salmo 119, verso 1 diz o quê? O salmista: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem guarda a palavra do Senhor, guarda o mandamento, guarda o princípio, guarda o concerto com Deus e se desvia de todo o caminho mau. Dá glória a Deus aí, meu irmão. E é nessa marcha que a juventude vai marchando, guardando a palavra e sendo iluminado pela luz do rosto de Deus. Alabachúria, eu sinto a glória de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Veja que a nossa querida irmã leu Mateus 4,4. Ela leu o quê? Jesus estava aonde? Se preparando para o início do seu ministério. Foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E qual foi a arma que Jesus usou? E qual foi a arma que Satanás usou? A palavra. Está vendo aí? Porque Paulo diz para Timóteo: tenha o domínio dela, tenha um conhecimento dela, esteja ela dentro do seu coração, correndo nas suas veias, na sua corrente sanguínea, dentro da sua célula, no seu tutano dos ossos, esteja cheio da palavra. Alabachúria, porque o que o seu coração está cheio é o que fala a tua boca. Se a tua boca e o seu coração está cheio da palavra de Deus, a sua boca vai ter mensagem de Deus, vai ter comunhão com Deus, vai revelar a glória de Deus, porque a palavra de Deus no nosso coração é que rege, porque do coração procede todas as saídas da nossa vida. E se a palavra de Deus é o controle geral, meu irmão, então nós estamos totalmente tomados pela presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, Deus diz: aquele que ama a mim, guarda a minha palavra. É por isso que ele diz: justos não são os que ouvem, mas são os que praticam a minha palavra. Então não adianta somente ouvir. Se nós ouvirmos só por ouvir, meu irmão, nós vamos ouvir o que diz João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você dá ouvido a ela e não dá o seu coração, não submeter a ela, ela vai te perseguir por resto da sua vida, e ela será um instrumento usado por Deus para julgar a sua vida no juízo final. Então por isso nós temos que nos ater a isso. A palavra de Deus é importantíssima para nós. É por isso que você tem que amar a escola bíblica dominical. É por isso que você tem que amar os cultos de ensinamento da palavra. E são os cultos que são mais rejeitados pelos cristãos. Eu sou pastor e digo: a luta para você manter o povo na escola bíblica, meu irmão. É a guerra, você tem que estar no estudo, não estudo, meu Deus do céu. Meu irmão, mas como tu vai viver? Foi o que a nossa querida leu. Se a palavra de Deus é o nosso alimento. Satanás chegou lá: sou eu filho de Deus? Sim, sou o filho de Deus. Então pega que essas pedras e transforma em pão. Jesus diz: não. O meu comando vem de cima. O meu comando vem de cima e eu não obedeço sua voz. Não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que vem da boca de Deus. Levante suas mãos, dá glória a Deus, porque você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia, você tem a palavra de Deus para você deleitar nela todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas madrugadas. Você tem a palavra de Deus para você usufruir, para você ser mentorizado pelo conhecimento da vontade de Deus. Então o que você precisa é ler. Esse dia eu coloquei, meu irmão, eu estou encerrando, meu irmão, não se preocupe. Eu coloquei, já estou lutando para colocar os irmãos ler a Bíblia para mim numa vez. Todo ano eu tento. Todo ano eu trouxe até para vocês aqui, meu irmão. Onde que eu vou, eu quero espalhar a palavra de Deus, meu irmão. E eu tenho tentado com os irmãos para ler a Bíblia. E você vê que é uma dificuldade tão grande para ler a Bíblia, para se alimentar com a Bíblia. E eu lancei já há vários anos. E se eu não me engano, me falha a memória, somente 2 pessoas conseguiram ler. E são frações pequenas por dia, são 2, 3 capítulos, né, por dia.
E as pessoas não conseguem ler. Aí eu falei para elas, mas como você consegue manter a sua vida espiritual? Como você vai conseguir se manter diante das tentações? Como você vai poder estar de pé diante dos ataques deste inimigo que é voraz? Ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então como você vai se defender? Como você vai reagir à sua astúcia? E nós vemos... Obrigado. Então nós vemos que a palavra de Deus hoje, ela está sendo negligenciada, apesar de nós estarmos no culto todo dia. Nós lemos a Bíblia aqui, mas quando chegamos em casa, estante, ou se não, criado no quarto, deixamos lá fechada, aberta, e não meditamos nela. E o crescimento do cristão está em conhecer a palavra de Deus. Como você quer conhecer a Deus se você não procura conhecer na única revelação que Ele deu a respeito da sua vida para nós? A palavra dele. Ela é a revelação especial. Muitos a chamam com a carta de um pai apaixonado para o seu filho. Então essa carta é para mim e para você. Outrora, as pessoas não tinham condições de ter uma Bíblia. A Bíblia era impedida, ninguém poderia, só os cleros podiam ter. Veio a reforma, então a Bíblia espalhou-se, todo mundo teve acesso à palavra de Deus. Hoje você pode ter uma Bíblia, uma Bíblia. Um dia eu vi um vídeo, né, as pessoas recebendo uma mensagem, uma Bíblia, e as pessoas no país fechado, aonde não se pode chegar Bíblia, porque eles não podem receber, porque é um país fechado ao Evangelho. Então, quando eles conseguiram chegar aquelas Bíblias até eles, as pessoas pegavam a Bíblia e davam tanto pulo, beijava a Bíblia e chorava, ajoelhava e gritava de tanta alegria por ter recebido um exemplar da Bíblia, meu irmão. E hoje nós temos Bíblia rosa, Bíblia de estudo, Bíblia de tanto jeito, para aplicação pessoal, prosperidade, tantas Bíblias, e nós, é normal, não é normal. Esse é o livro da revelação especial, é a palavra de Deus para nós, é através dela que nós vamos rompendo e avançando na proclamação do Evangelho, porque é ela que testifica dele, e é nela que nós vamos levar essa mensagem, porque como vai ser a transformação e a salvação das pessoas? Por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós não temos essa palavra, como vamos levá-la? É que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então hoje você é levantado como um pregador da palavra do Senhor, uma pregadora da palavra de Deus. Cada um de nós somos missionários do Senhor, somos igreja do Senhor. Você é uma igreja de Jesus. Olha para o seu mundo, você é igreja de Jesus. Você é igreja de Jesus, você é igreja de Jesus, irmão. Você, você, nós somos igreja do Senhor. Aonde nós estivermos, somos igreja do Senhor. Somos porta-vozes de Deus da terra. É por isso que você tem que ter essa palavra no seu coração. Meditar nela de dia e de noite, se alimentar com este rolo. Em nome de Jesus. Para que você possa crescer na fé. Para que você possa ter sua fé renovada todos os dias. Porque muitas das vezes nós esperamos tantas coisas, e quando as coisas estão diante de nós, e a palavra de Deus é o nosso alimento cotidiano. Então por isso, o Senhor conta com uma juventude forte, Ele conta com um povo forte, mas este povo com a fortaleza tal, não com a força do seu braço, não com a força do seu entendimento, mas com a força e o poder do Espírito Santo em Cristo para levar esta mensagem transformadora e reveladora. Então esta noite aqui, nós estamos aqui nesta noite buscando isso, porque nós temos certeza que estamos fundamentados no poder das Escrituras, da palavra de Deus, porque nós estamos aqui hoje reunidos e há fundamentos bíblicos para isso. Ele disse: se houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. E aonde Jesus está presente, a sua glória se manifesta, seus milagres se manifestam, a sua bênção é determinada sobre as nossas vidas. Então por isso o nosso desafio hoje é mostrar a este mundo a glória de Cristo, através do Evangelho, não só através da pregação, mas principalmente através do nosso testemunho de vida. Então você é um referencial na sua família, você é um referencial no local do seu trabalho, você é um referencial de Deus no seu colégio, você é um referencial de Deus na sua vizinhança,
Você é um referencial de Deus no meio da sua parentela. Então você não pode deixar que nada te impeça de você dar um bom testemunho para que outras pessoas olhem você e vejam Jesus em você e seja tocado e diz: eu também quero fazer parte deste caminho, eu também quero Jesus na minha vida, eu também quero Jesus comigo. Então nós temos que, como o Senhor diz, nós somos o sal da terra, para provocar sede de Deus nesse povo, meu irmão. Olha o sermão e pergunta: você está provocando sede de Deus onde você está? Está provocando sede? Ou alguém está dizendo: não, não quero ser crente igual ele, não. Eu não quero ser igual ela, não. Né? Mas temos que provocar sede de Deus. Então, para isso, temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. Porque somente com Cristo nós vamos poder levar a mensagem que vai transformar, uma mensagem que vai mudar. Hoje estamos vivendo dias de muita sequidão espiritual. Se fala muito do Espírito Santo, mas pouca manifestação de transformação de vidas. Porque muitas pessoas pulam, falam línguas, mas a vida dele não muda. Então a infusão do Espírito Santo, ela transforma. Ela muda a nossa personalidade. Ela muda o nosso caráter. Ninguém que recebeu o poder do Espírito Santo ficou a mesma pessoa. Você vê no dia de Pentecostes o que aconteceu? Os crentes medrosos, escondidos, por causa da perseguição, com medo da morte, com medo de morrer, está todo mundo encolhidinho com medo. Mas quando o poder de Deus desceu sobre eles, o Espírito de Deus chegou, o que aconteceu? Ah, meu irmão, quem negou agora era profeta. Quem estava com medo de morrer disse: não, agora eu morro com ele, eu morro por ele, porque eu sei que ele morreu por mim, e se eu der minha vida por ele, eu vou ganhar uma vida nova na presença dele. Então eles se levantaram com medo. Pode se levantar o governador, pode vir quem vier, nós estamos cheios do poder de Deus, cheios da autoridade para proclamar Jesus Cristo ressuscitado. Levanta suas mãos e dá glória a Deus. Jesus vive, Jesus não está morto, ele vive e ele está conosco. Ele nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, testemunhai do meu nome sobre a face desta terra. Se coloque sobre os pés, eu quero orar com você. Oh Espírito Santo de Deus, e quem vem buscar poder hoje aqui, irmão? Quem veio tem que receber. Você não pode aceitar vir e não receber. E quando nós recebemos, eu particularmente, quando eu quis, quando foi feito o convite para buscar o revestimento com o Espírito Santo, na noite de sábado, eu me lembro até hoje, eu fui à frente, novo convertido, eu ainda fumava, e eu estava lá, fui à frente e um grupo de jovens, todo mundo jovem. Eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 47. E cheio de jovens e todo mundo chorando, querendo o batismo, querendo esse revestimento do céu. E ali na frente todo mundo começou, o pastor começou a orar, começou a clamar, a igreja começou a adorar, começou a clamar naquele momento. E de repentemente, um do meu lado foi batizado, o outro lá na frente foi batizado. E eu falei: meu Deus. E eu lá, e a missionária do Rio de Janeiro, por nome Sheila, e eu lá, eu olhei, aí eu vi todo mundo batizado, e eu fiquei desanimado, a minha voz foi acabando, e eu não conseguia mais dar um glória, a garganta já estava secando, eu rouco, e eu lá querendo o poder do Espírito Santo. E eu naquele momento ali fiquei triste, abatido, abaixei a cabeça, e ela veio, colocou a mão nos meus peitos e disse assim: não desista, ele vai te batizar hoje. Aí eu olhei assim, eu falei: meu Deus, mas eu ainda fumo. Aí eu falei para Deus assim: Deus, se o Senhor me batizar hoje, nunca mais eu vou fumar. Ai, Deus gostou daquilo. Era tudo que ele precisava naquela noite. Ele disse: ah, é? Então receba.
meu irmão, e ela falou, dá glória, 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 glória. A garganta, a minha boca não vi mais nada, o fogo desceu na minha vida, meu irmão. Naquele momento, o poder de Deus encheu minha vida, eu fui tomado pelo poder do céu, as variedades de línguas começaram a fluir dos meus lábios. Naquele momento eu fui tomado, naquele momento fui queimado pelo fogo, enquanto eu falava em línguas e mistérios para com Deus. Naquele momento Deus estava limpando o meu coração, arrancando tudo aquilo que estava impedindo o meu progresso na presença dEle. E naquele dia Ele selou-me com este poder celestial, e a partir daquele dia a minha vida não foi mais a mesma. Eu não conseguia parar de falar língua estranha. O culto acabou, eu falando línguas estranhas. Fui embora para casa falando em línguas estranhas. Fui para casa dormindo falando em línguas estranhas. Quando acordo no outro dia, eu não sinto mais vontade de fumar. E até hoje, já tem mais de 5 anos que eu estou na presença do Senhor e nunca mais fumei. E até hoje eu continuo falando em línguas estranhas. Até hoje continuo sentindo esse poder que nunca se apagou do meu coração. 25 anos se passaram, mas ainda hoje arde no meu coração. Todos os dias o meu coração arde por Deus, arde pela palavra do Senhor. Todos os dias, este dia eu estou tão faminto de Deus. Eu falei, Deus, este ano eu coloquei um propósito de ler a Bíblia 2 vezes por ano. Aí este ano eu falei, não Senhor, ainda está pouco. Eu preciso ler para mim o Novo Testamento 1 vez por mês. E todos os dias, de janeiro até hoje, eu tenho lido 6 vezes o Evangelho de Jesus Cristo. E até o final do ano eu quero ler. Já estou na 38ª leitura do Novo Testamento. Há sede no meu coração. Me esposa, você vai ficar doido. Eu falei, não tem como ficar doido, porque a palavra de Deus é meu alimento, ela é minha fortaleza, e é nele, é nela que eu encontro a presença do meu Senhor. Então esta noite, este mesmo Deus não mudou. Ele ainda é o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem que haver coração aberto. E se você quer receber este poder, venha ao altar, venha à frente, venha. Ou Ele pode te batizar onde você está também. Ele pode tocar você. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Enquanto a palavra é pregada, Ele opera, Ele faz. Então venha. Você que quer receber o Espírito Santo, você que quer receber este revestimento de poder, se você quer, venha. Se você quer, venha. Talvez você passou um processo na sua vida, e talvez você se esfriou e não sente mais esta graça, essa unção, não sente mais força. Aleluia. Em nome de Jesus, quem não é batizado, vem aqui na frente, irmão. Quem não é, venha, mas tem que ter o desejo de onde você vir, porque é só porque eu estou chamando. Quando eu fui lá na frente, eu fui determinado, eu estava desejoso, eu queria prosseguir na obra de Deus. E foi isso que Deus fez. Eu coloquei, falei, Deus, eu paro de fumar, mas me batiza hoje. E Ele ouviu o meu clamor e derramou sobre mim o Espírito Santo. Então nesse momento Ele está aqui. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus agora. Não sou eu que batizo com o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que batiza. Então feche os seus olhos e comece a pedir do fundo do seu coração. Ele disse, olha, darei sobre vocês a promessa do meu Pai. Ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então o Espírito Santo nos habilita para pregar, para viver Cristo e transmitir Cristo a este mundo com poder e graça que ninguém pode deter, nem Satanás, nem os demônios pode deter aquele que é cheio, revestido pelo poder do Espírito Santo. Feche os olhos e comece a clamar. Toca nesse Deus, lugar. Pai, neste momento da Tua presença, estamos aqui, Senhor, nas primeiras horas deste novo dia, na madrugada, Senhor, clamando, e a Tua palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. E o Senhor disse, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Oh Deus, permita, Senhor, agora, este Teu filho, essa Tua filha, me encontrar, que Tu venhas ao encontro deles agora, com um revestimento de poder, por meio do batismo do Espírito
Espírito Santo, ó Deus, e passem a reverti-los, ó Deus, Pai amado, Senhor, por dentro e por fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai abrindo seu coração e deixa Deus tocar você com este selo, o batismo do Espírito Santo, e passe a falar em outras línguas, passe a falar em línguas estranhas, em mistérios com Deus, e seja restabelecido com poder divino para testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Abra o seu coração, abra o seu coração. O Espírito de Deus está aqui, Ele está aqui e Ele quer batizar você. É o desejo de Deus batizar você. Oh, lebachúria, canta, lemanur, que lebas. Em nome de Jesus. Ó Deus, Tua palavra é fiel, Senhor. Tua palavra não muda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aqui estão esses jovens, ó Deus. Pai amado, nos dias que vivemos, precisamos do poder do Teu Espírito. Toca agora, Senhor, a vida desta jovem, ó Deus, com o poder do Teu Espírito agora. Cele, ó Deus, Pai amado, pelo poder da Tua glória, ó Deus, porque só o Senhor pode fazer isto, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, é o instrumento que Tu usas para fazer, Senhor, acontecer. Pedro na casa de Cornélio pregava, e quando ele pregava, o Senhor derramou sobre eles o Espírito, e eles foram selados, ó Deus, com este poder, para a glória do Teu nome. Então vai tocando a vida, Senhor, destes Teus filhos agora. Vai tocando agora, Jesus. 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 Vai tocando, Senhor. Vai batizando, ó Deus, pelo poder do Teu nome, Senhor. Vai dando essa evidência, Senhor, na vida destes Teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Senhor. Vai quebrando agora, Senhor, todo embaraço. Ó Deus, e vai confirmando agora a Tua promessa. Vai confirmando a Tua promessa. Vai confirmando a Tua promessa, Senhor. Vai confirmando a Tua promessa, Senhor. Vai confirmando a Tua promessa, Jesus. Vai confirmando a Tua promessa agora. Vai confirmando, Jesus, agora. Vai confirmando agora, Senhor. Vai confirmando agora, Senhor. Vai batizando agora, Senhor. Como no dia de Pentecoste, o Teu Espírito veio, as portas estavam fechadas, e eles viram, Senhor, o vento impetuoso que encheu aquela casa, e eles abriram os olhos e viram línguas repartidas como que de fogo, ó Deus, e pousou sobre as suas cabeças, e a partir daqueles momentos falaram em línguas, ó Deus, e foram selados e se levantaram como igreja poderosa em Cristo Jesus. Então agora confirma, Senhor, confirma agora, Jesus. Oh Deus querido, oh Senhor amado, oh Espírito da glória de Deus, oh Espírito Santo, levanta as suas mãos agora e começa a dizer: Deus, Deus, nós te amamos sobre todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. Ó Deus, Pai amado, a Tua vontade é especial para nós, e por isso nós estamos aqui até este momento, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E a Tua palavra jamais volta para Ti vazia, mas antes, Senhor, ela vem e cumpre para a qual o Senhor a enviou, e prospera para aquilo a qual o Senhor a designou. Então esta noite se cumpra na vida de todos estes jovens, ó Deus, que estão aqui nesta noite, Senhor, buscando a Tua presença, ó Deus, buscando o Teu altar, ó Deus, que o Senhor continue usando eles, revertindo eles com poder e grande autoridade, como Timóteo foi revertido, Senhor, para dar sequência à ministração do Evangelho. Ó Deus, assim também estes jovens, ó Deus, esta igreja, ó Deus, os Teus filhos, continue, Senhor, nesta mesma firmeza e constância diante de Ti, ó Deus, vivendo esta vida abundante na Tua presença, e sendo canais do Senhor para esta região aqui em Santa Maria,
Oceania e até os confins da terra, Senhor, porque este é o chamado do Senhor para aqueles a quem tu escolheste, Senhor, e selastes com o teu poder. Então esta noite te somos gratos, porque não somos merecedores, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, tem derramado sobre nós a tua presença e tem nos dado do teu Espírito. Por meio de Cristo somos mais, muito mais do que vencedores em todas e quaisquer situações. Nós te adoramos porque tu é fiel. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder e aplauda este Deus que espera de nós um posicionamento firme e constante na sua presença.